Olá, sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula de Ciências Humanas. A aula de hoje tem como tema o que é alteridade. Ela é voltada para o terceiro ano do ensino médio, da área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essa aula vai ser uma aula diferente porque temos uma convidada, a Andréia dos Santos. Oi, Andréia. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, pessoal, eu sou Andréia dos Santos, eu sou professora de Ciências Sociais na PUC Minas e hoje eu vim ajudar o Paulo aqui para a gente discutir o conceito de alteridade. Então, nesse quarto bimestre, pensando no nosso cronograma, nós vimos uma aula, inclusive com a professora André, que é o que é juventude, e a aula de hoje, o que é alteridade. Como habilidade temos analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Como temos observado em relação às habilidades, elas permitem várias possibilidades de abordagem. E essa traz elementos para pensarmos esse conceito que nós já vamos ver do que se trata. E o nosso currículo de Minas Gerais, ele também dá algumas orientações para o nosso estudo, que são proporcionar aos estudantes uma comparação entre as formas e interações sociais existentes antes da internet, para que possam estabelecer uma comparação com as relações sociais na era digital. Assim, vamos falar da alteridade e como pensar nessas novas dinâmicas das relações sociais do mundo digital. E apresentar textos e dados que comprovam como as redes sociais e as demais mídias digitais modificaram as relações sociais, comerciais e familiares na atualidade. Então, para iniciar a nossa discussão, André, vamos destrinchar um pouquinho, esse conceito da alteridade, pensando no alter, que é o outro, e diferenciando dessas duas outras palavrinhas, o ego, que refere ao eu, então vamos pensar lá o egocentrismo, quando eu penso somente em mim. O alien, a gente fica pensando lá em seres extraterrestres, mas é um conceito, uma palavra que remete a algo que é estranho para a nossa realidade. Então a gente pode pensar lá na pessoa que é alienada, porque ela está alheia aos acontecimentos. E o alter, que é o outro, que traz o nosso conceito de alteridade. E é interessante, Paulo, porque todas as vezes que a gente fala de alteridade, a gente está falando de um estranhamento. Por quê? Porque quando a gente se vê, ou a gente se reconhece humanamente em outra pessoa com uma outra cultura, a gente começa a perceber essas diferenças. Vocês já viram quando tem alguém que é estrangeiro ou que a gente vê um hábito completamente diferente do nosso na televisão? Como é que a gente fica ali fazendo esse estranhamento de falar, olha, é diferente, que coisa curiosa, que maneira diferente que a pessoa tem de se comportar. São humanos, mas tem uma outra, por isso a gente chama de alter, uma outra forma de representação da cultura, uma outra forma de entendimento do mundo, uma outra forma até de se vestir, mas que vai estar representando aqueles aspectos que são, na maioria das vezes, de características culturais de um grupo a qual ele pertence. Por isso que nós não podemos falar que uma cultura é mais correta, ela está mais certa no seu jeito de se vestir, de comportar, de falar. E quando falamos de alteridade, nós estamos combatendo uma prática que é o etnocentrismo, que é aquela ideia de considerar outras culturas como inferiores à minha. Então, eu estabeleço um conjunto de características que eu considero ideais e todos aqueles que eu vejo que não fazem parte desse grupo, não compartilham dessas características, eu coloco como inferiores. Então, a alteridade, ela vem como uma referência de reconhecer a diversidade e o diferente e combater o etnocentrismo. E então, pensando no nosso conceito de alteridade, nós temos três possibilidades de abordagem. A primeira, o reconhecimento das diferenças, respeito à diversidade cultural e também na questão da ética em pesquisa.
André, você poderia explicar um pouquinho sobre esses pontos? Claro, vamos lá. Então, quando a gente fala de reconhecimento das diferenças, é justamente para a gente marcar esse espaço entre quem nós somos como cultura. Aliás, a gente, todas as vezes que pensa na alteridade, nesse aspecto de cultura, a gente entende mais da gente, porque a gente vê o diferente e fala assim, na minha cultura é completamente diferente. Ah, lá na forma como eu me visto, ou me falo, ou eu me comporto, eu estou fazendo diferente disso. Então, eu consigo reconhecer essas diferenças para que eu possa entender quem eu sou a partir desse espelho que é o outro. Quando a gente fala do respeito à diversidade cultural, o Paulo já até ajudou a gente aqui. Ele está falando, né, desse respeito às diferenças. Não tem cultura melhor, não tem cultura maior. Existem culturas e essas diferenças elas precisam de ser respeitadas para que a gente não reforce preconceitos, para que a gente não faça com que as pessoas se sintam constrangidas por elas serem como são. Então a gente precisa de construir esse respeito a partir da expressão da diversidade que existe da cultura. E quando a gente fala de ética em pesquisa, porque a gente não precisa de julgar, né? A gente não precisa de falar que a minha cultura é muito melhor porque eu faço desse jeito ou eu construo desse jeito. A gente afasta essa percepção também de senso comum, como a gente costuma colocar, né, dos nossos valores, do nosso pensamento mais íntimo, para poder dizer da cultura ou da forma como o outro vive. Então, a gente constrói, mais uma vez, dentro do trabalho de investigação, uma questão de respeito e de isenção, como a gente costuma dizer, né, de afastamento em relação às práticas culturais que são dos outros grupos sociais. Então, esse conceito, ele traz um exercício que nós estamos fazendo desde o primeiro ano, que é a desnaturalização, onde nós não vamos tratar as coisas como naturais, então vamos questionar o estranhamento, onde nós nos afastamos e começamos a questionar as coisas existentes, mas não com um olhar de julgar, falando o que é certo, o que é errado, mas reconhecendo essa diversidade. E também a alteridade, ela traz uma outra discussão nossa, que é a construção da identidade. Porque a nossa identidade, ela é construída na interação com os outros. Então, é a partir das nossas diferenças que nós construímos as nossas identidades. Porque se pensarmos quando tínhamos uma sociedade onde todo mundo compartilhava as mesmas crenças, tinha o mesmo projeto de vida, onde, principalmente no período anterior à modernidade, onde as pessoas tinham as mesmas referências, crenças e referências na questão das instituições, víamos pessoas com identidades parecidas. Mas hoje, quando nós temos contato com outras culturas, onde as diferenças estão bem acentuadas, aí que o conceito de identidade ele vem para mostrar quem nós somos. É até interessante, né, Paulo? Porque a gente pensa hoje muito mais nessas diferenças em função da internet. A gente tem nas nossas redes sociais uma variabilidade imensa de acessos a aspectos culturais diferentes. E isso vai mostrando o quanto nós, como seres humanos, somos diferentes. E é interessante porque, ao mesmo tempo, a gente marca a nossa identidade. Porque a gente vai vendo as diferenças e vai reforçando em nós os nossos valores identitários, a nossa compreensão de mundo e a maneira como nós construímos valores e expectativas dentro do ambiente social. Sim, e é importante pensarmos, principalmente na internet, como essa ferramenta que traz outras possibilidades de ser, pertencer e de crer, por exemplo, pois é ali que vamos ver que nós somos diferentes daquelas pessoas, elas são diferentes de nós. E é no confronto com o diferente que muitas pessoas se sentem ameaçadas na sua identidade, porque param para pensar sobre aquilo que foi ensinado a elas e quando não tem uma clareza, por exemplo, do porquê foram criados daquela forma, por que creem daquele jeito, ou por que a sociedade que vive funciona daquela forma, então elas passam a ter um comportamento mais reativo.
Então, elas apelam para a violência. Então, o diferente se torna alguém que ameaça a sua identidade e não alguém que deve ser acolhido na sua diferença. Então, pensando aqui, por ser um conceito, ele também tem outras formas de ser percebidos. Então, cada área do conhecimento vai olhar para a alteridade de uma forma. Como que as outras áreas tratam do conceito de alteridade, André? É interessante porque a gente apropria para a antropologia, né? A gente colocou até a antropologia aqui por fim, mas a gente tem, na verdade, uma multidisciplinaridade, né? Ou a interdisciplinaridade com outras áreas. Lá na filosofia, a gente vai estar sempre tratando de aspectos dessa variação, né, das diferenças que a gente traz. Na psicologia, a gente volta para a questão do alter e do ego, que a gente já trouxe aqui para vocês. Na educação, a gente fala dessa diversidade e desses contextos dentro do ambiente escolar, por exemplo, que a gente sabe das multiplicidades dessas identidades. E na antropologia, a gente vai falar dessa construção e percepção do outro, que é diferente de mim, para que a gente possa trazer elementos dessas identidades e dessas diferenças de grupos culturais, de culturas variadas que existem mundo afora e dentro da nossa sociedade também. Se a gente pensar na educação, nosso ambiente escolar, a escola é o lugar por excelência para a gente fazer o exercício da alteridade. Porque quando observamos nossos colegas de sala, ou observamos nossos professores e toda a comunidade escolar, vamos ver que ninguém ali é igual. Então, tem alguém que é diferente de mim, que é alguém que vem de uma realidade específica, de um lugar social diferente do meu, que tem, no primeiro momento, características físicas diferentes, mas depois do primeiro contato eu vou ver que a sua visão de mundo também é diferente da minha. Então, a escola, além do aprendizado formal, ela também se torna um lugar onde eu posso treinar esse exercício de respeito em relação à alteridade. E, pensando atualmente no nosso contexto, atualizando o nosso conceito, porque o conceito ele é dinâmico e faz a gente pensar, nós temos uma nova realidade para pensar a alteridade. Que realidade é essa? É a realidade das redes sociais, né? A gente vê ali uma variação muito grande. Hoje a gente já tem toda uma construção dentro das redes que permite a gente fazer até um outro trabalho de antropologia, a gente chama de cyberetnografia, que é observar os grupos que interagem e que são diferentes entre si dentro das discussões que a rede social proporciona. Então, quando a gente fala das redes sociais como um espaço de investigação, de observação, de construção dessas diferenças, é porque a gente está vendo ali uma possibilidade de uma representação de nós mesmos. Inclusive, muitas pessoas acham que por ser rede social, um espaço virtual, ali seria aquela expressão, uma terra de ninguém onde eu posso fazer qualquer coisa. Então as pessoas criam perfis fakes, disseminam as notícias falsas, as chamadas fake news, e tem expressões que muitos de vocês já conhecem, que é um conceito com muitos jovens, que são os haters, que são aquelas pessoas que, pelo fato de não serem vistas, então elas usam as redes sociais para agredir verbalmente e incentivar a violência em relação a outras pessoas. Então vão entrar nas redes sociais, vão criticar trabalhos de outras pessoas. Grupos sociais, né? Grupos sociais, isso. Grupos sociais, como homossexuais, como negros, né, ou pessoas que representam esses grupos sociais que vão acumular ali os haters ou vão ter uma disseminação dessa fake news. Falta do exercício da alteridade, né, de construção de respeito em relação a essas diferenças, que é extremamente importante para que a gente possa viver em sociedade, interagir em sociedade, sem esse componente de haters ou de ódio dentro do ambiente social. Então a gente pode pensar as redes sociais, a internet, como um lugar de possibilidades para conhecer o que é diferente de mim. Então ali é um espaço onde eu posso aprender bastante, um espaço de aprendizado. E
Por isso, eu não posso usar esses espaços como um lugar de disseminação do ódio. E que, se eu faço isso, eu também posso ser penalizado por aquilo que eu faço nesses espaços. Porque por trás de alguém que está xingando aquele espaço virtual, tem uma pessoa física ali no computador e no celular que está divulgando aquelas informações e aqueles discursos. Então, vamos pensar, na nossa vida, o que seria mais interessante? Seria uma sociedade que promove mais ódio ou promove mais discurso de paz? Então, a gente tem que colocar na balança em que sociedade nós queremos viver, né? E, para pensar, nós temos uma frase, um texto de uma pensadora nigeriana, a Chimamanda Adichie, que ela fala sobre o perigo de uma história única, de apenas uma narrativa histórica para pensar a realidade. Aí ela fala: histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias podem reparar essa dignidade perdida. Quando nós rejeitamos uma história única, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um lugar no paraíso. André, que exercício de reflexão você propõe assim, para essa juventude que nos assiste, dialogando com aquele conceito de jovens que nós vimos numa outra aula? É até interessante, eu faço convite a todos para que possam assistir o vídeo em que ela fala do perigo da história única. É um vídeo de uns 20 minutos em que ela vai expressar para a gente as dificuldades que a gente tem em relação a construir um único valor dentro da sociedade e o perigo que isso representa. Então, quando a gente para poder ouvir as histórias do outro, dentro das expectativas, dentro da lógica daquela vivência, daquela prática, daquela história, a gente sabe que a gente tem uma variedade enorme de grupos sociais que precisam ser acolhidos, que precisam ser entendidos. Então, quando ela trata para a gente, né, e traz para a gente essa forma de pensar, essa reflexão em torno do perigo de ter uma única história, e a gente sempre conta uma história do Ocidente, de pessoas brancas, de pessoas que são bem-sucedidas e que não necessariamente é a nossa história ou a história de outros países no mundo, é que a gente para poder refletir, e essa reflexão a gente está chamando aqui de alteridade, para construir um outro paradigma dentro da nossa sociedade que nos permita conhecer a diversidade e reconhecer os aspectos nesse campo da diversidade dentro das culturas. Inclusive, nós podemos pensar sobre essa história única, sobre os pontos de vista, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, então é do lugar que eu falo. Então, se eu sou um homem branco do Ocidente, heteronormativo, por exemplo, dessa sociedade heteronormativa, eu vou ter um discurso sobre as mulheres, sobre as pessoas negras, sobre pessoas do Oriente. E quando eu faço o exercício da alteridade, então eu reconheço que existem outras formas também de olhar para esse mesmo contexto que eu vivo, porque existem outros olhares também. E esses outros olhares também me ajudam a pensar o meu lugar nessa sociedade, inclusive para reconhecer se eu estou numa posição privilegiada ou não, para me fazer repensar esses pontos. Então, na aula de hoje, aprendemos sobre a importância de reconhecer as diferenças e saber respeitá-las, de modo a entender que o mundo é um lugar melhor quando há uma pluralidade cultural. E aqui podemos pensar, imagina que chato seria o mundo se todo mundo pensasse igual e agisse da mesma forma, né? Então, como uma indicação de leitura, nós temos esse livro, que é Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Antropologia, onde o capítulo sobre o que é autoridade foi escrito pela nossa convidada, Andréa dos Santos, junto com uma outra autora, Simone Mestre. E, Andréia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo. Um abraço para vocês e vão assistir o vídeo.
Então, sugiro vocês estudarem mais e nos vemos numa próxima aula. Obrigado!